mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. 43. Também o fez andar na sua carruagem, reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritavam-se a ordem: ajoelhe-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado por podermos estar aqui na Tua presença. Obrigado por podermos participar da Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio. Continua, Pai, operando, continua fazendo maravilhas. Abre o nosso entendimento e que a gente não venha fazer aquilo que desejamos, mas que venhamos fazer aquilo que o Senhor deseja. Continua, Pai, operando em nosso meio. Continua, Pai, travando, Senhor, todo impedimento. Continua travando toda a batalha, Senhor. Tudo que vier para impedir, para tirar o foco, para tirar a nossa atenção, que venha cair por terra agora. E que no Teu santo nome a gente venha se ligar diante de Ti, para Te adorarmos, para agradecermos ao nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. No texto a qual lemos, relata a história de José. E relata a história de José agora se tornando um governador. Eu escolhi iniciar nesse ponto, porque é bem comum a gente olhar onde alguém chegou e desejar chegar também. É bem comum a gente olhar para o status de alguém e falar, mas olha, ele chegou lá, ele é um governador. Ele está na posição de destaque. Ele conseguiu chegar numa posição que é para poucos. Quase ninguém consegue, ele conseguiu. Muitas das vezes a gente olha a posição de alguém por causa do nome do cargo, só que esquecemos que para chegar até lá tem uma caminhada. Para chegar até lá tem um processo. Não é de qualquer maneira, não é do dia para a noite. Não é porque simplesmente você decidiu servir que você vai chegar e já vai se tornar alguém. Não é assim a história. E eu escolhi porque a gente procura muita posição. Analisa muita posição para que a gente possa julgar conforme o que achamos que é. E assim foi na vida de José. José agora está se tornando um governador. A Bíblia narra que Faraó teve 2 sonhos. Só que ninguém da terra do Egito conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Mas vemos que alguém se lembra. Alguém se lembra do menino que estava preso. Alguém se lembra do menino que estava encarcerado. E fala, Faraó, eu conheço alguém. Sabe quando eu pequei, quando eu errei contra você? Quando eu e o padeiro fomos lançados lá na prisão, eu sonhei. Eu estava triste. Eu acordei abatido. Alguém olhou para mim e perguntou por que eu estava abatido, por que eu estava atemorizado. E eu falei para ele, é que nós sonhamos. E não tem ninguém que interprete o sonho. E ele fala, mas a interpretação do sonho não vem de Deus? Não é coisa de Deus? E assim eles contaram o sonho a José. E José trouxe a interpretação. 3 dias depois, o copeiro é restaurado à sua posição. Só que José, ele faz um pedido ao copeiro. Quando você estiver lá, e você estiver bem na sua posição, lembra-te de mim. Só que o copeiro, ele se esquece de José. Só que para a gente entender o texto, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Temos que voltar 13 anos atrás, quando no capítulo 37, a Bíblia fala que Jacó habitava na terra de Canaã. E Jacó teve os seus filhos. E José, com 17 anos, filho de Raquel, aonde no capítulo 30, no versículo 22, Raquel ainda estéril, não podia gerar, mas Deus se lembrou dela e deu a ela a oportunidade de gerar. E José nasce.
E agora com 17 anos aparece José, amado do seu pai. A Bíblia fala que José era mais amado do que os outros irmãos. E por isso os outros irmãos tinham inveja dele, tinham raiva dele. A Bíblia fala que José sonhou um sonho. E quando contou o sonho aos irmãos, os irmãos começaram a indagar com ele. Porventura tu vai governar sobre nós? E isso trouxe mais ainda conflito. A Bíblia fala que José não consegue conversar amigavelmente com seus irmãos. Havia um conflito lá entre eles, não era um lar de família. Não era um lar onde a união habitava. Só que José está lá. José não tem nada a ver. José ele não pediu para sonhar. Ele não desejou sonhar. Só que Deus havia planejado algo. E José torna a ter outro sonho. Só que dessa vez, não é os fechos que vai se levantar para que os outros se curvem. Dessa vez, o céu e a lua vai se curvar. Dessa vez, 11 estrelas também vai se curvar. E dessa vez, ele não fala apenas aos seus irmãos. Ele fala a seu pai. E seu pai, ele fala, porventura tu governarás sobre mim, tua mãe e teus irmãos? Só que o pai entende e ele guarda com ele aquele negócio. Porque é estranho, não é normal alguém ter um sonho desse. Como que um dos menores, porque é o penúltimo filho, vai governar sobre os maiores que já vieram antes. Só que o plano de Deus é diferente. Só que em certa ocasião, os irmãos de José, ele vai apacentar as ovelhas do seu pai. E Jacó chama José e dá uma ordem a José. Não foram apacentar o rebanho os teus irmãos? Estão lá para a beira de Siquém? Vai lá. Leva mantimento para eles. E traz-me notícia deles, do rebanho. E José vai. Na beira, na cercania de Siquém, ele está meio que perdido, porque ele não encontra quem ele foi procurar. Só que um varão andando ali, ele direciona a José. Ele vê José vagando-se em direção e pergunta, para onde está indo? O que você está procurando? Ele fala, estou procurando os irmãos que estão pastoreando as ovelhas do meu pai. Eu escutei eles falando que ia para cercanias de Dotã. E assim José vai. Só que o que surpreende no capítulo 37 é que antes de José chegar até onde os irmãos estavam, antes de José avistar eles, os irmãos avistam ele. Os irmãos, eles veem José vindo. E ali entre eles, um fala para o outro, não é ele o sonhador? Olha quem está vindo ali. Vamos matar. O plano deles, inicialmente, era matar o menino. O plano deles era tirar a vida do menino. E quando eles planejam, vemos que Rubem toma a frente. Rubem fala, não vamos matar o menino. Está ali a cisterna, vamos colocar na cisterna. E eles pegam José e colocam na cisterna. E continua o plano deles, que era para ver até onde vai o sonho de José. Mas todavia aquele que Deus dá o sonho é impossível o homem tirar. Você pode ter uma certeza na sua vida que se o sonho que você tem sonhado é de Deus, nada te impede de você realizar. Só você mesmo. Assim foi na vida de José. Os irmãos tinham plano em tirar a vida dele. Só que alguém interveio. E a Bíblia fala que onde eles estavam ali, eles pegaram o mantimento que José levou, estão se alimentando. José está lá na cisterna, que foi jogado, e os irmãos estão se alimentando. E quando de repente alguém vê os mercadores passando. É uma caravana de ismaelitas. E eles falam ali, ó, vamos vender. Em vez de a gente matar e ter o sangue dele em nossas mãos, vamos vender. E eles estão em direção ao Egito. E é quando eles tiram José da cisterna e vendem para os ismaelitas. 20 peças de prata. Não foi o preço.
Não foi alguém que vendeu outro alguém. Não foi um amigo que vendeu um amigo. Foi os irmãos que venderam o irmão. Não foi algo de fora, foi algo de dentro. E José é vendido. E agora, quando Rubem vai até a cisterna, que ele olha, se depara com um lugar vazio, se depara com o menino não está mais lá, ele rasga as vestes, como é de costume. E ele vai até os irmãos e pergunta: cadê o menino? O que fizemos com o menino? Não está mais lá, eu procurei, eu não achei. E é quando alguém dá uma ideia: vamos matar um dos cabritos. A túnica dele, colorida, que ele ganhou do pai, que trouxe inveja, está com vocês. Vamos pegar o sangue do cabrito e vamos passar na túnica. Porque se fosse qualquer outra túnica, Jacó poderia não conhecer. Mas a túnica que ele mesmo fez, ele conhecia. Ele sabia qual era a túnica que ia ser entregue a ele. E quando eles pegaram o sangue do cabrito, passaram sobre a túnica, e alguém chegou lá em Jacó e fala: não é essa a túnica do teu filho? Você vê que a malícia dos irmãos está a todo vapor. Eles não tiveram zelo, não se preocuparam com o pai, simplesmente em fazer aquilo que eles desejavam. Alguém estava intervindo, alguém estava tentando intervir. Só que a maioria que estava presente lá, eles não estavam nem aí. Queria apenas executar o desejo deles. Só que nisso tudo tem a ação de Deus envolvida. Porque Deus, ele tinha um plano. Os sonhos que José teve era um projeto de Deus. E todo projeto tem processo. Não pense nós que Deus, ele vai realizar algo em nossa vida, que a gente vai simplesmente acordar no outro dia e vai começar a viver. Tudo tem um processo. E José, ele é vendido. Quando os mercadores chegam no Egito, eles vendem para Potifar, o eunuco de Faraó e o chefe ali da casa do Faraó. E quando ele é vendido e ele adentra na casa de Faraó, a gente vê que é um jovem. É um jovem que foi tirado da sua parentela, que foi tirado do seu pai, da sua mãe. Um jovem que foi tirado à força, literalmente. Só que a Bíblia, ela mesmo narra que Deus era com José. Mesmo ele sendo escravo agora, servindo na casa do seu Senhor, tudo o que ele fazia, Deus prosperava. Tudo o que ele fazia, Deus era com ele. Então a gente vê que mesmo como escravo, ele tinha autonomia. Ele tinha uma liberdade. Não era aquela liberdade total dele fazer o que ele queria, porque ele era escravo, mas ele tinha liberdade. E a Bíblia fala que Potifar, em tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. Então Potifar pegou José e colocou sobre tudo o que ele tinha. José só era abaixo de Potifar na casa dele. Apenas Potifar era superior a José. O resto era tudo abaixo de José na casa de Potifar. Só que a Bíblia fala que por ser um jovem atraente, a sua senhora começou a desejar. E começou a desejar um menino e começou a fazer as investidas. E o menino, porque quando alguém está no centro da vontade de Deus, tudo na vida dele é diferente. Não é porque ele está escravo, não é porque a vida dele foi destruída, que ele vai destruir a vida de alguém. Porque esse é o pensamento dele. Não foi uma vez, duas vezes, foi diversas vezes que a mulher de Potifar investiu contra ele. Só que em todas as vezes ele caçou um meio de fugir, de sair, de mudar o assunto. E a Bíblia fala que ele fala: mas como eu vou fazer isso contra o meu Senhor? Aquele que me confiou tudo na casa dele. Jamais eu vou fazer isso. E a mulher continuou investindo. Até chegar a um determinado ponto em que quando ela vai investir, e ele sai do lugar, do ambiente, deixa lá, e ela acaba ficando com uma das túnicas dele. Acaba ficando com uma parte da sua vestimenta.
E isso a mulher pegou como defesa, porque ela levantou uma falsa acusação contra a vida de José. Falou para os homens que estavam na casa. E quando o seu esposo, o seu marido chegou, quando o Potifar chegou em casa, ela apresentou a ele a acusação. Sabe o estrangeiro que você trouxe aqui para dentro de casa? Está me importunando. Não é lícito a ele fazer isso comigo. E Potifar, ele se aborrece. Ele se indigna. Ele fica irado. Ele vai e pega José e lança José na prisão. Você vê que José poderia ter perdido a cabeça. Poderia ter morrido. Mas não, lança ele na prisão. Só que a Bíblia narra novamente que Deus era com José. Mesmo na prisão, Deus era com José. Porque mesmo na casa de Potifar, ele tinha autonomia. Na prisão ele só era abaixo do carcereiro, porque ele administrava, ele organizava, ele cuidava dos outros presos. Ele tinha um serviço lá dentro. Ele chegou e rapidamente ele se adaptou. Alguém viu e falou: esse é de confiança, eu vou ter que votar nele, eu vou ter que dar a minha confiança a ele. Aleluia. E assim José administrava dentro da prisão. E é quando os dois serviçais de Faraó erram contra ele. E os dois são lançados na prisão aonde José administra. E chegando eles lá, passando um bom tempo, os dois sonharam. E no decorrer dos sonhos, eles se perturbaram, porque eles não tinham noção do que era aquilo. Pois sabemos que são cidadãos egípcios. Não são hebreus. Não são os servos de Deus. E eles têm os sonhos. E eles se atemorizam, eles estão angustiados. E José, ele percebe a angústia. Você vê que o trabalhar de Deus é tão lindo que em tudo o olhar de José, ele passa a perceber em todas as coisas. Ele é prudente, ele tem um bom comportamento, ele nota as coisas como acontece no seu devido tempo. Ele poderia muito bem falar: está preso, está triste, por que está preso? Eu não tenho nada a ver com a dor dele, está preso, está lá, deixa ele viver a sentença dele que eu vou viver a minha. Só que não, ele está preocupado. Ele está vendo que alguém acordou diferente e ele tem o dever de ir lá saber o que aconteceu. A gente pensa que é só na história de José, mas na nossa vida também é assim. Você é cristão. Você tem que se preocupar com quem está lá no mundo também. Não é só eu vou me preocupar por quem está na minha casa. Não era dos dele. Não fazia parte da família. Está ali preso com ele. Só que mesmo assim ele mostra o cuidado de Deus. Ele mostra por que Deus havia determinado um projeto na vida dele. Porque ele é prudente naquilo. E ele vai até o padeiro e até o copeiro e ele indaga contra eles. Mas por que você está assim? Você está triste, você não é de ficar assim. E é quando eles falam: nós dois tivemos o sonho. E não tem ninguém que consiga interpretar ele para nós. E José, ele pede para que eles contem o sonho a José. E quando o copeiro, ele narra o sonho dele, que 3 dias depois é uma das festas na casa de Faraó, e o copeiro é levado para ser restaurado o seu cargo, a sua posição, e o padeiro, que teve a sua sentença declarada, foi cortado o pescoço, foi morto. E é quando o tempo passa. E passando o tempo, a Bíblia fala que Faraó, ele tem 2 sonhos. O primeiro sonho é de 7 vacas gordas, bonitas. 7 vacas saudáveis. E o segundo sonho, referente às vacas, é de 7 vacas magras, feias. E as 7 vacas magras feias, elas vai e engolem as 7 vacas gordas.
Só que o aspecto das 7 vacas magras, mesmo tendo engolido as que tinham um aspecto bonito, não mudaram. Era o mesmo aspecto, era a mesma forma. E Faraó teve outro sonho. Quando as espigas de milho, as bonitas, formosas, e as outras 7 que estavam queimadas, que o vento litoral veio e desgastou o aspecto delas. E ele se indaga, porque ele pede para que vá atrás de sábios, de tudo quanto é tipo de pessoas que mexiam com aquilo naquela época, naquela ocasião, para que viesse ter a interpretação do sonho. Só que ninguém conseguiu êxito daquilo. Você vê que era literalmente algo que Deus havia preparado. Aleluia. E quando o copeiro ele se lembra, ele fala: mas eu sei alguém. Alguém revelou a mim que eu iria ser restaurado no cargo. E é quando o faraó dá ordem: vai lá, tira ele lá da prisão, traz ele aqui para ele interpretar o meu sonho. E é quando José ele se barbeia, quando ele coloca a roupa e ele se apresenta a faraó. E faraó ele começa a indagar: mas eu tive 2 sonhos. Não tem ninguém aqui na terra que consegue interpretar o meu sonho. E é quando José ele fala: mas se são de Deus os sonhos, a gente consegue interpretar. E é quando o faraó ele narra o sonho a José. E a José ele interpreta que as 7 vacas são 7 anos, as 7 espigas são 7 anos. E que haveria um tempo em que a terra passaria 7 anos em fartura, em que tudo o que produzia seria dado, multiplicado, que ia ter fartura na terra durante esses 7 anos. Mas que depois dos 7 anos viria mais 7 anos que a terra ia passar por algo terrível. Porque tudo em que a terra produziu, ela ia tirar. Ia ficar difícil de se manterem. E é quando ele fala também, durante a interpretação, ele fala: e você tem que levantar alguém preparado para cuidar disso. Porque Deus ele tem pressa em fazer. Você vê que é um projeto de Deus. José ele não sonhou em vão. Não foi simplesmente: eu vou ter um sonho aqui e vai realizar. Era o plano de Deus. Só que o plano de Deus ele requer tempo. Ele requer um processo. José ele teve que passar pelo processo. E ele dá um conselho a Faraó: você tem que levantar alguém. Você tem que escolher alguém que seja sábio, alguém que seja prudente para administrar tudo aqui, porque a terra vai passar por uma calamidade. E é quando o faraó conversa com seus oficiais e eles olham e falam: mas quem eu vou escolher? E é quando eles se deparam e falam: não tem ninguém aqui preparado como você. Aleluia. Não tem homem nenhum aqui que seja ao seu nível para fazer isso. E é quando ele decide pegar José e nomear como governador. E tendo nomeado José como governador, onde eu li, a Bíblia fala que vem os 7 anos. E José ele administra a terra toda do Egito. E ele estoca, ele armazena todo o mantimento. Durante esses 7 anos, ele guarda tudo. É tudo numerado, é tudo cronograma. Ele organiza tudo certinho, porque ele sabia que quando os 7 anos passasse, ia vir mais 7 anos que seria terrível, e que se ele não administrasse, a terra ia perecer por causa dele, porque a administração estava na mão dele. E assim ele fez. A Bíblia fala que passou os 7 anos. E passados os 7 anos, começa os outros 7, que é da vaca magra, que é da terra passar pelo processo. A terra agora está começando a passar por fome. E Jacó, no 2º ano de fome, ele se lembra, ele ouve falar que no Egito tem mantimento, no Egito tem cereais. E é quando ele dá ordem para os seus filhos. Restou apenas 11 na sua casa. E ele pega os 10 e envia ao Egito. Deixa apenas em casa Benjamim, o mais novo. E quando os irmãos chegam no Egito, vai comprar mantimento diretamente na mão de José, eles não tinham a ciência de quem era. Não conheceram José. Não tinha nem noção. Só que o que eu acho lindo é que 22 anos se passaram.
da promessa, do sonho, até a realização. Porque o sonho era bem claro. Os moios, o de José se levanta, os deles se prostram. E agora está José vendendo e os irmãos prostrados aos pés dele. Porque foram comprar mantimento na mão dele. José conhece os irmãos, só que os irmãos não conhecem José. E José começa a indagar com eles. Quem são vós? De onde vocês vêm? Eles são os cidadãos hebreus. Viemos comprar mantimento. Aí José pergunta, e seu pai ainda vive? Vive alguém lá ainda? Aí ele fala, meu pai está vivo. Tem mais um irmão lá. E José começa a indagar eles. Fala, vocês são espias. Vieram espiar a terra. Vieram esparejar contra nós. E os irmãos indagando, não, nós viemos comprar mantimento. Trouxemos o dinheiro, vamos pagar. E é quando José, ele usa uma estratégia que ele fala, você falou que tem um irmão. Eu quero que você traga o seu irmão aqui. Aleluia. A primeira coisa que José decidiu fazer era deixar todos lá. E é só um buscar o irmão. Só que não. José, ele muda o plano. Ele fala, vai ficar um preso, os outros 9 vai retornar. E só irão retornar aqui quando trouxer o irmão mais novo. Porque eu quero ver se o que vocês falam é verdade. E assim, Simeão fica no Egito. E volta os 9 para a casa de Jacó. Compraram os cereais. E o dinheiro que pagaram pelos cereais foram colocados na boca do saco. Eles chegaram lá para dar mantimento aos animais. Perceberam que o dinheiro foi retornado a eles. Chegam na casa do pai e falam, o governador lá, ele é um cara meio diferente. Contemos a nossa história para ele e ele pediu para que trouxesse a Benjamim. E com forma de garantia, nós teve que deixar Simeão lá. Jacó já tinha perdido um filho. E ele começa a indagar, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está me castigando? Eu já perdi o meu filho. Porque 22 anos se passaram, só que a ferida, a lacuna, não foi preenchida. O luto estava lá durando. Ele ainda estava vivendo aquele luto por causa do seu filho, porque ele amava. Era o que ele tinha, o zelo. Só que agora eles falam, eu vou ter que levar Benjamim. Só vamos conseguir comprar mantimento, só vamos conseguir trazer Simeão de volta se levar um Benjamim. E é quando ele fala, não, por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que vocês falaram que tinha mais um aqui em casa? E é quando eles explicam para o pai, ele fala, mas ele te perguntou, tinha que falar. E a fome, ela começa a ficar mais terrível. E eles não tinham muito o que fazer. E é quando Jacó fala, vocês têm que ir lá. Tudo que tinha acabou, vocês têm que ir lá. E é quando volta dentro de casa o mesmo assunto. Pra gente ir, Benjamim tem que ir. Se o mais novo não for, não adianta a gente ir lá. Porque ele falou que se não levasse o mais novo, ninguém retornaria a ver o rosto dele. Então, pra gente ir lá, alguém tem que ir. E é quando o Rubens entra no assunto, ele fala, eu me responsabilizo por ele. Deixa ele ir que eu vou me responsabilizar. Se ele não voltar, olha o que Rubens fala, se ele não voltar, pega os meus 2 filhos e mata. Só que Jacó está ali, necessitando do mantimento, só que preso ao filho porque já tinha perdido um. Ele não sabia o que ia acontecer, o que poderia acontecer no decorrer da jornada. Só que de tanta conversação e tanto combinado, ele permitiu que Benjamim fosse. No capítulo 43, retornaram eles para o Egito. E logo que chegaram no Egito, fizeram a José saber. E José havia preparado algo.
ele pega os seus servidores, seus serviçais, e fala: pegam eles que vieram e levam para minha casa, lá para o meu palácio. Prepara um almoço que ao meio-dia eu irei almoçar lá com eles. E quando os irmãos recebem, aqueles que trabalham para José, e recebem a ordem que é para eles ir lá para o palácio, eles já estão atemorosos, porque eles estão pensando que é por causa do dinheiro que havia retornado junto com eles no saco. Eles até falam: mas eu percebi que o dinheiro foi de volta. A gente não pegou, a gente trouxe o dinheiro de volta. A gente trouxe o dinheiro para comprar mais mantimento. E é quando um dos servidores ele fala: não se preocupa com isso. Pode ficar tranquilo. E é quando José ele chega em casa e se depara. Ele olha, ele organiza a mesa, coloca cada um no seu lugar, do mais velho ao mais novo, porque quando você começa a narrar a história, que você começa a entrar dentro do contexto, que você começa a perceber, não é alguém estranho, é alguém que é conhecido, porque ele separou. Ele colocou do mais velho ao mais novo, tudo bonitinho. Ao mais novo, ele multiplicou o mantimento. Ele fez tudo ornamentado, tudo bonitinho, tudo organizado. Chegou um determinado período que ele se afasta, ele sai e vai para o quarto, porque ele não aguenta, ele está chorando. Ele está angustiado, porque ele está presenciando aquilo que aconteceu. Porque, assim como no pai havia uma ferida, imagina o tempo que ele levou para poder tirar a ferida de dentro dele. Porque uma coisa é você falar: alguém te traiu, alguém fez algo contra você. Uma coisa é você imaginar um irmão seu pegar você e te vender. Pegar você e falar: você a partir de hoje não faz mais parte de mim, não faz mais parte da minha família, eu vou te lançar fora. Porque foi isso que eles fizeram com José. José ele tinha que passar por aquele processo. Ele tinha que perder várias noites pensando o porquê. Por que eles fizeram aquilo? Porque tem muitos porquê que a gente não consegue explicar. E assim foi na vida dele. E ele está com aquele filme na mente dele naquele exato momento. Porque ele está percebendo tudo. E ele despacha os irmãos para retornar. Todos. Só que ele havia planejado algo. Ele pegou uma taça de prata, colocou no saco de Benjamim e pediu para que o seu servidor fosse lá até onde eles estavam indo no caminho e pegasse. E levantasse uma acusação, porque alguém havia roubado ele. Só que era o plano dele. E pegaram. Tiveram que retornar. Quando abriram o saco, estava no saco de quem? De Benjamim. Aquele que de maneira nenhuma não poderia faltar de chegar na casa do pai. Porque Jacó ele foi bem claro: se porventura Benjamim não voltar, eu desceria à sepultura, amargurado, triste. Vocês vão me levar à sepultura, triste, amargurado, se vocês não trazerem de volta Benjamim. Porque o meu outro filho já não tem mais. E assim eles começam a interceder por Benjamim. É quando eles começam a se oferecer. Ele fala: se ele não retornar, o nosso pai vai descer a sepultura. Nós vamos matar o nosso pai se ele não retornar para casa. Vocês vão acabar matando a Jacó se Benjamim não retornar. E ele se oferece, ele fala: libera o menino, deixa que ele vá, deixa que ele retorne e me tenha aqui como escravo. E é quando ele se afasta, ele tira todos os que estão na casa dele e se dá a conhecer a seus irmãos. No capítulo 45, ele se revela aos irmãos. Ele chega e fala: não precisa ficar atemorados, não precisa ficar mais aflito. Eu sou José. Pode se aproximar, eu sou José. Sabe a quem vocês venderam? Sou eu.
E ali naquele clima de aquebrantamento, todos chorando, sem entender, sem saber o porquê, ele se faz revelar. A casa de Faraó fica sabendo da notícia, porque a família de José está lá. E é quando os seus irmãos, eles são consolados por aquele que eles traíram, porque estava todo mundo aflito. Eles sabiam que se retornasse sem o irmão, eles iam tirar a vida do pai. E quando eles se deparam com a notícia que aquilo que eles fizeram, que eles temiam porque fizeram, era apenas um projeto de Deus. Porque José fala para eles: vocês acham que vocês me venderam? Mas não, era o plano de Deus. Deus havia me enviado antes de vós, para que eu viesse livrar vocês e outros da fome que viria. Eu não sei quanto está preparado, porque a gente fala muito de viver propósito, fala muito de viver projeto. Só que todos os projetos de Deus, ele tem um tempo para ser apresentado a nós, para passar pelo processo, para aprimorar e para chegar à realização. Muitos até têm vontade de viver projeto, de viver propósito. Só que muitos não resistem ao processo. Muitos no processo acabam ficando no meio do caminho, porque acham que não tem condição, acham que não tem estrutura, acham que não tem força, acham que a vida é limitada e que não consegue dar um passo além. Só que eu venho falar para você nessa noite que se Deus ele te deu um projeto, se Deus ele colocou um propósito na tua vida, vá até o final. Ele não engana a casa que ele entra. Ele nunca entrou na vida de ninguém errado. Toda porta que ele bate, ele tem a certeza de quem é. E não é diferente na minha e na tua vida. Ele não bateu na porta da tua casa simplesmente porque ele achava que você seria alguém. Ele bateu na porta da tua casa porque ele tem certeza de quem você é. Porque ele tem certeza do que você pode gerar para ele. José ele foi escolhido porque Deus ele tinha certeza que aquele menino seria o governador. Que aquele menino ia suportar o processo da traição, o processo da humilhação, o processo de ser tirado dos seus. E que ele iria resistir até o final. Porque o projeto de Deus era maior do que a luta. Porque o projeto de Deus era maior do que a adversidade. A gente se preocupa muito com o amanhã, mas se preocupa muito do que devemos fazer para o seu amanhã. Se preocupa muito com nós, com eu. Só que o projeto de Deus é maior do que você. O projeto de Deus é maior do que eu. Então eu devo me preocupar com o projeto dele. Não é se preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou andar. É se preocupar em fazer, de estar no centro da vontade de Deus. José, ele viveu tudo isso porque ele estava no centro da vontade de Deus. Porque ele tinha certeza que o tempo que ele passasse não seria desperdiçado, não seria lançado fora, não seria jogado, não seria apenas mais a história de alguém que tentou, que seria alguém que realizou, que foi e fez. Porque para tentar tem muitos aí. Tem pessoas tentando todos os dias. Mas o que adianta tentar se eu não concluir? O que adianta eu tentar se eu não for até o final e encontrar o êxito naquilo que eu estou tentando? Então que a gente venha ter perseverança. Sabemos que é doído, é doído. Sabemos que é difícil. Mas como eu falei anteriormente, você não foi escolhido em vão. Se ele te escolheu porque ele sabe quem você é. Assim como ele se responsabiliza pela tua vida, você tem que se responsabilizar pela chamada dele na tua vida. Porque seria muito fácil eu falar, ele me escolheu, ele tem que se responsabilizar. A escolha é dele, mas quem realiza é você. Se você não se levantar, se você não se posicionar, se você não se colocar à disposição, nada vai acontecer.
E isso é no geral, não é com A, não é com B, é com todos. Então nós precisamos mudar a nossa oração, mudar o nosso comportamento. Se o Senhor quiser, eu tenho que fazer, eu tenho que viver, é determinar. Porque a vontade de Deus, ela é nítida e clara para todos saber. Só que nós temos que estar posicionados. Nós temos que entender o porquê que Ele chamou, o porquê que Ele escolheu. Ou você acha que vai ser em vão o processo que você já passou? Porque você já passou muitas coisas. Está passando por muitas coisas ainda. E não adianta querer parar agora. Não adianta querer deixar tudo para trás agora. Porque se chegou até a metade, se caminhou até a metade, vamos concluir. Vamos até o final. Ele não te chamou para você caminhar até a metade. Para fazer apenas até onde você acha que o seu limite alcança. É até o final. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver se levantando, enquanto você tiver alguém para te carregar, ainda não é o final. O final é quando Ele determinar. Porque depois que Ele se tornou governador, Ele teve que abrir a lacuna todinha, viver tudo o que Ele viveu, passar tudo o que Ele havia passado, lembrar de tudo. Porque Ele não lembrou porque alguém falou, Ele lembrou porque Ele viu, teve na presença dEle. Os irmãos que traíram, Ele estava lá abraçando. Ele estava falando para eles, não foi você que me vendeu. Não se preocupa, não coloca a culpa sobre você. Isso é o plano de Deus. Então que a gente não venha se preocupar mais com as coisas que se passaram, mas a gente venha se preocupar com aquilo que vai vir, com as pessoas que Deus vai enviar, com os projetos que Deus ele tem planejado para a gente viver. E lembrar que o processo tem. Em toda a nossa vida vai ter processo. Só que nós precisamos estar posicionados. Precisamos estar no centro da vontade de Deus para viver todos os projetos dele. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração é essa. Que a gente venha estar determinado, assim como José. Ele não escolheu, ele não pediu. Só que ele viveu coisas que poucos suportam. Porque ele teve que passar na pele dele. Ele teve que encaixar na mente dele tudo aquilo que ele passou. E não pense que o pensamento dele era apenas sobre ele, era sobre aquele que ele amava. Porque eu tenho certeza que enquanto ele estava lá oprimido, abatido, pensando no que os irmãos haviam feito com ele, ele estava preocupado com o pai dele, que estava lá na casa dele. Passando pelo luto, vivendo um luto, amargurado, porque alguém planejou algo. E que a gente venha ter esse mesmo intuito. Se formos chamados, vamos abraçar a chamada e realizar e até o final. Porque eu sei que Deus ele tem muitas coisas para realizar na nossa vida. Não é nenhum nem de dois, é em todos. E que a gente venha estar posicionado para isso. Eu gostaria de orar pelas nossas vidas. Para que o Senhor ele venha continuar realizando hoje